Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria enorme poder te acolher mais uma vez para escutar o Evangelho. É tão bom perceber que a palavra de Deus continua reunindo corações, mesmo à distância, e que juntos formamos essa família que caminha na fé. Antes de escutarmos o Evangelho de hoje, quero te pedir algo bem simples, mas muito importante. Se essa mensagem tocar o seu coração, inscreva-se aqui, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa sentir o amor de Deus neste dia. Às vezes um simples gesto leva esperança a quem já estava quase desistindo. Hoje, o evangelho que vamos ouvir nos fala de um banquete. Jesus conta uma parábola em que o dono da casa prepara tudo com carinho, mas os convidados arrumam desculpas e não aparecem. Então o Senhor manda chamar todos os que estão pelas ruas e atalhos, para que sua casa fique cheia. É a parábola do grande convite, um convite que continua sendo feito a cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um homem que estava à mesa com Jesus disse: feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Quando chegou a hora do banquete, mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo já está pronto. Mas todos começaram a se desculpar. O primeiro disse: comprei um campo e preciso vê-lo. Outro: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Outro ainda: casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então o dono da casa, cheio de ira, disse: sai depressa pelas ruas e becos da cidade, traz para cá os pobres, aleijados, cegos e coxos. E quando ainda havia lugar, o Senhor ordenou: sai pelas estradas e atalhos e obriga todos a virem, para que minha casa fique cheia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa parábola é uma das mais belas imagens do coração de Deus. Jesus está mostrando que o reino dos céus é como um banquete preparado com amor. Tudo está pronto. A mesa posta, o vinho derramado, o pão repartido. Mas o que falta é gente disposta a sentar-se. O banquete representa a comunhão com Deus, a salvação oferecida gratuitamente. E as desculpas dos convidados mostram como tantas vezes as nossas prioridades nos afastam do essencial. Um comprou um campo, o apego às posses. Outro foi cuidar dos bois, o trabalho que ocupa tudo. Outro casou-se os afetos humanos que se tornam absolutos. Nenhum deles foi capaz de perceber que o convite vinha do próprio Senhor. Jesus não condena o trabalho, o amor humano ou a responsabilidade. Ele apenas mostra que quando qualquer dessas coisas se torna maior que Deus, perdemos o sentido. O banquete é o símbolo da alegria eterna, mas também da Eucaristia de cada dia. A mesa está sempre pronta, mas nem todos aceitam sentar-se. E o dono da casa, que é a imagem do Pai, não desiste. Ele manda o servo que representa o Espírito Santo, ou a própria igreja, ir às ruas, aos becos, aos esquecidos. Aqueles que não se sentiam dignos são justamente os primeiros a entrar. Os pobres, os feridos, os rejeitados. É o escândalo da graça, o reino é para todos, mas só o aceita quem reconhece a própria necessidade. Quando o Senhor diz: sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem, Ele não fala de uma força física, mas da força do amor. É o convite insistente do coração de Deus, que não se conforma em ver sua casa vazia. O amor de Deus é teimoso. Ele vai atrás, insiste, chama, até encontrar o coração aberto. Essa parábola é uma fotografia da história da salvação. Primeiro o convite foi feito a Israel, depois estendeu-se a todos os povos. Hoje esse convite chega até mim e até você. Jesus continua repetindo: tudo está pronto. Bem, a questão é:
se o nosso coração ainda está ocupado demais com outras coisas, ou se está livre para se sentar à mesa do reino. Pensa comigo, meu irmão, minha irmã, quantas vezes Deus nos chama e a gente responde com desculpas parecidas. Agora não dá, Senhor, estou cansado, tenho muito trabalho, quem sabe depois que eu resolver meus problemas. E assim o tempo passa e a mesa fica vazia. O campo, os bois, o casamento são símbolos de tudo aquilo que toma o lugar de Deus. O campo é o apego às coisas materiais. Os bois, o ativismo, o casamento, as relações humanas absolutizadas. Nenhum deles é pecado, mas todos se tornam ídolos quando roubam o espaço do convite divino. Quantas vezes a nossa vida é um grande depois, Senhor, depois eu rezo, depois eu sirvo, depois eu mudo. E o banquete vai acontecendo, mas sem a nossa presença. Talvez você se sinta como alguém das estradas e atalhos esquecido, cansado, machucado pela vida. A boa notícia é que Jesus mandou chamar justamente você. O convite não é por mérito, é por misericórdia. O reino é cheio dos que o mundo deixou de lado. A casa do Pai não é um salão de honra, é um hospital de almas. Quantas vezes achamos que não somos dignos, que já falhamos demais, que perdemos o direito de ser amados? E o Senhor responde: é por isso mesmo que te chamo. Ele quer a casa cheia, quer o coração cheio de filhos. Há lugares vazios na mesa de Deus e cada um tem o seu nome escrito ali. Ninguém pode ocupar o seu lugar. Talvez a tua cadeira esteja esperando há anos e Jesus continua te buscando nos atalhos, nos becos do medo, da solidão, da culpa. Ele te encontra no lugar onde você pensou que Deus não iria mais. E ali Ele sussurra: vem, eu preparei tudo para você. Quantas vezes também somos nós o servo enviado? Deus nos pede para ir às estradas, aos afastados, aos que já não acreditam. O obriga-os a entrar é o chamado à missão. Não de impor, mas de amar de forma irresistível. É o sorriso, o gesto de perdão, o abraço que cura. É o testemunho silencioso que desperta a fome de Deus em quem olha. Você já percebeu como uma palavra de esperança pode mudar o dia de alguém? Às vezes uma mensagem simples, um Deus te abençoe, uma oração enviada, já é esse convite para o banquete. A evangelização é isso, levar o perfume da casa do Pai para as estradas do mundo. Hoje o Senhor também te envia. Talvez Ele te peça para chamar aquele familiar distante, aquele amigo que se afastou da igreja, aquela pessoa que perdeu a fé. Não é para convencer com argumentos, é para amar com paciência. A missão não é forçar, é oferecer. E o amor, quando é verdadeiro, se torna irresistível. Deus quer a casa cheia, e isso significa o coração cheio de irmãos. Um cristão isolado é uma cadeira vazia no banquete do reino. Por isso, participe da vida da comunidade, celebre a Eucaristia, partilhe a fé. Às vezes a gente se acostuma com a solidão espiritual, mas o evangelho de hoje é um grito de Deus dizendo: eu quero te ver em casa. E se você pensa, mas eu não tenho roupa para esse banquete, lembra da parábola que completa essa imagem em Mateus 22. A veste e a graça, e quem a oferece é o próprio anfitrião. Não é você quem precisa se preparar para entrar. É Ele quem te prepara com o perdão, com a misericórdia, com o Espírito Santo. O banquete já começou, cada missa é um pedaço dele. Cada oração sincera é um prato servido na presença do Rei. E cada ato de amor é um convite enviado a mais um coração. Meu irmão, minha irmã, talvez hoje Deus esteja te pedindo apenas isso. Volta para a mesa. Volta a rezar, volta a perdoar, volta a partilhar a tua fé. Não deixes que as desculpas te roubem a alegria de estar com o Senhor. O tempo da graça é agora, o convite não é eterno. Há um momento em que o Senhor fecha as portas, não por castigo, mas porque o banquete precisa começar. Não adie o teu sim. Não te contentes em ouvir falar da festa, entra nela.
Talvez você já tenha sido aquele que deu desculpas, mas hoje pode ser o servo que sai pelas estradas. Não há missão mais bela do que ajudar a encher a casa de Deus. E essa missão começa com o coração cheio de gratidão, de esperança e de amor. Sai então pelas estradas do teu cotidiano, o trabalho, a família, a internet, as conversas, e leva o convite do reino. Não é tua festa, é a festa de Deus. E Ele quer te usar como mensageiro da alegria. Senhor Jesus, obrigado porque Tu preparaste um banquete de amor e nos chamaste a participar. Quantas vezes, Senhor, inventamos desculpas, priorizamos outras coisas e deixamos Tua mesa vazia. Hoje queremos dizer o nosso sim. Recebe, Senhor, os nossos limites, a nossa fraqueza, os nossos atrasos. Não somos dignos, mas Tu nos tornas dignos com o Teu perdão. Dá-nos a graça de acolher o Teu convite e também de levar outros contigo. Lembra-nos, Senhor, daqueles que estão nas estradas, os que perderam a fé, os que se sentem sozinhos, os que acham que não tem mais lugar. Usa as nossas mãos, as nossas palavras, o nosso tempo, para que Tua casa fique cheia e o Teu amor alcance muitos corações. Enche-nos com o Teu Espírito, para que sejamos servos alegres e missionários incansáveis. Que cada Eucaristia seja para nós o sabor do Teu banquete eterno. Amém. Que desça sobre você, meu querido irmão, minha querida irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Senhor te encontre à mesa do amor, com o coração aberto e cheio de alegria. E que por onde você passar, outros sintam vontade de se aproximar desse banquete que é o reino de Deus. Se essa palavra falou com você, compartilhe com alguém que precisa redescobrir o amor do Pai. Pode ser o convite que faltava para alguém voltar para casa. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.